Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já repararam que com a constante evolução tecnológica é cada vez mais comum o uso de materiais sintéticos ou de alguns materiais diferentes daqueles materiais clássicos que eram utilizados em muitos campos da nossa vida. Se eu tivesse um editor ou se eu tivesse tempo, imagina aquelas imagens de indústria, de computadores, de aviões decolando, que nem um Discovery assim. Faz de conta que eu falei em tecnologia, imagina essas aplicações tecnológicas, valeu? Muitas vezes por uma questão de preço, outras vezes pela vantagem naquele tipo de aplicação, seja perante a produtos químicos, temperatura, abrasividade, algum tipo de vantagem esses novos materiais eles apresentam. Isso é muito comum, por exemplo, na aviação, onde materiais clássicos foram substituídos por outros tipos de materiais, muitas vezes mais leves, mas que apresentam também um alto índice de resistência. Isso é comum também nos esportes. Quando você vê hoje aí bicicletas que são feitas, aí o seu quadro é feito em fibra de carbono, ou em alguns outros campos, como o das armas de fogo, no qual hoje é cada vez mais comum o uso de armas que vão ter alguma parte da sua estrutura, principalmente a sua parte de frame, feita em polímero plástico. Às vezes originados de pesquisas do campo aeroespacial. Então, nessa pegada de falar sobre o uso de novos tipos de materiais, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um material muito interessante que chegou aí no mundo das armas de fogo e das facas, que é o Kydex. Você já ouviu falar de Kydex? Provavelmente sim, mas vale lembrar que esse canal aqui eu trago os materiais que eu uso na minha visão. É muito comum o uso de Kydex em bainhas de faca. E se você acompanha esse mundo de equipamento, provavelmente você já conhece ou já deve ter vídeos, ter visto vídeos que abordam esse tema. Mas hoje aqui para o meu público eu vou falar um pouquinho sobre esse material tão interessante para a utilização em bainhas e em coldres de armas. A utilização de material plástico em bainhas de facas não é novidade. Existem várias vantagens em você utilizar plástico nas bainhas. Praticidade, a questão de peso, a questão de resistência, a questão de manter-se no mesmo formato. Eu não estou falando que isso aqui é melhor do que couro. Nada é mais clássico do que uma bela bainha em couro. Mas para alguns tipos de atividade, esses materiais plásticos, eles podem ser mais vantajosos do que as famosas bainhas de couro. Então fica claro aqui para você agora, hein? Eu acho bainha de couro uma coisa linda e clássica, mas pode ser desvantajosa em alguns aspectos, por isso que entra o plástico como vantagem. Apesar de não ter a pegada clássica e elegante do couro, o Kydex veio substituir o couro em vários tipos de aplicações quando falamos em cutelaria. O Kydex ele é um material termoplástico com a base em acrílico, ou seja, ele praticamente é um plástico termomoldável. Isso aqui foi criado na década de 60 por uma empresa e depois foi comprada por outra. Pela primeira vez na vida não foi a DuPont que criou isso aqui, porque essa empresa DuPont cria quase tudo que a gente conhece. E foi criado inicialmente para aplicações dentro do mundo aeronáutico e acabou se espalhando por uma série de outros usos. Existem hoje materiais que são semelhantes ao Kydex que também são utilizados para fins parecidos. E o Kydex ele é oferecido em folhas ou placas de tamanhos diferentes e de diferentes especificações. Quando nós falamos em espessura, acabamento, cores e padrões. Então você vai ver Kydex das mais diferentes cores, inclusive das mais diferentes texturas. E, como um material muito versátil, é óbvio que ele seria abraçado aí, tanto pelo mundo das armas, quanto pelo mundo da galera que curte facas. Bom, Simon, e no que o Kydex é vantajoso? Por que, por exemplo, hoje eu dou muita preferência ao uso desse material plástico para fazer as bainhas? Ele é durável. Ele é à prova d'água, nisso ele tem uma vantagem sobre o couro na questão de não apodrecer, de não dar o mofo. Então, por ser plástico, ele é à prova d'água. Ele é resistente à abrasão, ele resiste muito bem à abrasão, tá? Isso é uma coisa interessante. Ele não modifica com o tempo, ou seja, ele não vai lacear, ele não vai ficar mais aberto ou mais fechado. Aqui são algumas das bainhas de Kydex que eu tenho, que eu estou mostrando
para vocês. Tá? Ele não requer manutenção, você não tem que, às vezes, uma bainha de couro com o tempo, você precisa reaplicar ali algum tipo de produto para poder amaciar ou para poder impermeabilizar, como uma cera ou algum outro preparado. Geralmente, se você quer dar uma arma bonita, você passa um siliconezinho no Kydex, ele fica zeradaço de novo. Então vejam bem, no meu caso, que vivo num lugar muito úmido, tomo chuva muitas vezes, é vantajoso o Kydex em algumas situações como essas. E é por isso que hoje ele é muito utilizado aí dentro da cutelaria para poder fazer as bainhas. E o buraquinho dos ilhosos, né? Normalmente, bainhas em Kydex são feitas com esses ilhosos que ajudam a fixação de kits ou você fixar com o paracorde em algum local. Eu tenho aqui, por exemplo, uma que tem alça feita no próprio material. Eu tenho essa outra bainha que foi feita pelo Fábio Fosquete lá do Mundo Outdoor. Inclusive ela tem um suporte para pederneira. E aqui é uma alça de couro, que eu removi porque estava na época de umidade aqui, então deixei separado. Isso mostra, inclusive, que você consegue utilizar materiais clássicos junto com Kydex. E tem aqui um suporte para pederneira. Tá? Então, você vê que quando você trabalha com Kydex, o que manda é a imaginação. Tem desvantagem? Tem. A bainha de Kydex ela é excelente para uma faca que você usa na cidade. Mas se é uma faca de campo, ela não pode ser muito apertada na lâmina. Por quê? Porque invariavelmente, às vezes, você vai poder sujar com areia. E se você coloca areia dentro da bainha de Kydex, ela entra nessa parte mais fina e fica uma droga. Então, se você vai usar uma faca em campo e vai solicitar de alguém uma bainha em Kydex, sempre peça que essa bainha seja um pouquinho mais frouxa, um pouquinho maior do que a faca. No processo de confecção, o cuteleiro ele enrola mais uma camada de fita adesiva na faca para poder moldar o Kydex em cima. Tem vários vídeos na internet aí, se você tem Kydex, quer aprender a fazer, tem vários vídeos que ensinam. E aí fica melhor. E também faz barulho se estiver muito frouxo. Então é importante que a retenção seja muito bem feita para que você não tenha esse problema. Então com a retenção boa, isso diminui muito. Inclusive, essa aqui é a Falk Niven F1, sempre pedem. Agora que eu tenho um dia só para equipamento, eu acho que semana que vem a gente pode falar da Falk Niven, né? Quem tem interesse em saber um pouco mais dessa faca de piloto. Então tá aí, gente. Falando um pouquinho para vocês aí sobre o Kydex, que é um material bacana, que veio para ficar dentro de cutelaria quando falamos em bainhas. Inclusive, quando você faz a bainha, tem a chance de fazer placas ou suporte multiplataforma que você vai encaixar na bainha para poder colocar clipe, para poder mudar a posição do jeito que você quiser. A tua imaginação que manda. Então o Kydex ele te abre um mundo dentro disso daí. São feitos suportes para isqueiro, são feitos carteiras, porta-cartões em Kydex. Na verdade, como eu falei, a imaginação e a habilidade do artesão que comanda isso. E óbvio que entre os benefícios do Kydex está o coldre, onde você tem uma facilidade muito grande em sacar e em recoldrear a arma. Uma desvantagem do Kydex é que ele incomoda. Um coldre em Kydex ele incomoda. Mas você tem a chance de evitar acidentes. É muito comum, principalmente quem usa muito o coldre em couro, às vezes já aconteceram acidentes de você ter o gatilho da arma numa dobra de couro sendo disparado. Aqui você não tem esse problema. Inclusive cobra coldres, muito bom. E pela facilidade, esse é um outro modelo, inclusive, né, trazido aí pela Invictus, né, que você tem aí, inclusive, o porta-carregador junto. Claro, para quem tem aí a premissa do porte. Beleza? Bom, amigos, é isso. Vamos tentar evitar deixar esse vídeo muito comprido. Então, já falei, você já deve conhecer o Kydex, existem canais aí que tem análises maravilhosas, mas para a maioria do meu público talvez não conheça, tá aí para vocês conhecerem esse material muito bacaninha que substitui o couro em uma série de aplicações, principalmente quando envolve contato com material químico e água. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Se você já conhecia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, like, ativa o sininho, gente, porque olha a quantidade de inscritos que eu tenho, a quantidade de visualizações. Todo vídeo tem gente falando que mesmo que assiste o vídeo, comenta, ele não é notificado quando o vídeo sai. Então vê se esse bendito sininho aí tá notificado, né? Porra, YouTube, ajuda aí, parceiro. Porra, notifica meus inscritos. Abração, boa semana, valeu!